A gente segue aqui com a nossa conversa sobre talento e potência. Para a gente começar, eu quero chamar aqui uma empresa que tem feito um trabalho muito consistente na promoção da equidade de gênero. A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo e uma das empresas mais importantes do Brasil. Tem operação espalhada por vários estados, um impacto gigante na economia e na sociedade, e tem um papel fundamental na transformação do mercado de trabalho. A Impulso Beta tem sido parceira da Vale desde 2020. A gente já atuou juntas em centenas de ações, impactamos diretamente milhares de colaboradores por lá em diferentes pautas e dentro da pauta de inclusão e principalmente discutir a equidade de gênero, que se conecta diretamente com alguns compromissos públicos e iniciativas que a Vale tem. Quando a gente fala sobre aumentar a representatividade de mulheres em setores que tradicionalmente são muito masculinos, a gente está falando de um desafio grande, que não é só sobre contratar ou treinar pessoas, mas principalmente de uma mudança estrutural, que fala aqui sobre uma série de adaptações de cultura, de processo e até de espaço físico. Então, para compartilhar um pouquinho dessa jornada com a gente, eu convido a Fernanda Castanheira, que é gerente de diversidade, equidade e inclusão da Vale, já lidera essa pauta por lá há mais de 10 anos, e vai contar para a gente como que a empresa tem caminhado rumo a essa meta e quais foram os principais aprendizados ao longo desse caminho. Fernanda, fica à vontade para chegar aí, a palavra é sua. Eu que a Fernanda está tendo algum probleminha para entrar no chat, aqui no palco, e a gente está se conectando aqui com ela para ela entrar, tá bom? Coisas que acontecem numa programação ao vivo, né? Ela estava aqui. Agora acho que acabou de conectar. Oi, Fê, chegou por aí? Oi, tudo bem? Tudo bem? Consegue ouvir, ver bem a gente? Eu tô, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, perfeitamente. Fica à vontade. Oi, Marina, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui junto com vocês, com a Impulso Beta, que, como você falou, é nosso parceiro há tantos anos, e com esses profissionais incríveis que estão trazendo esses cases para compartilhar. É sempre bom aprender e ver que a gente tem sempre muita oportunidade para aprender e para evoluir, né? Então, acho que o que eu queria compartilhar aqui é um pouco de como é que a gente avançou tanto nos últimos 5 anos na questão de mulheres, né? Na representatividade de mulheres. A gente, final do ano passado, a gente atingiu, né, uma meta que foi estabelecida para ser atingida em 2025, que a gente atingiu com 1 ano de antecedência. A gente tinha essa ambição e essa meta de chegar a 26% de mulheres na nossa empresa em 5 anos, né? Para alguns setores, isso pode não ser tanto, mas para uma indústria, né, que historicamente é um número significativo, né? E num período tão curto de tempo. A gente saiu de uma representatividade de 13% para 26% em 5 anos, né? E eu vou trazer um pouquinho dos números aqui para vocês entenderem, né, o impacto e a dimensão. A gente fala que essa meta, né, não é só um número que mostra o quanto que a Vale tem hoje a mais de empregadas mulheres, né? Mas ela vai muito além. Ela representa um legado que a gente está deixando para as comunidades onde a gente atua, porque a gente está começando a naturalizar a presença de mulheres numa indústria que sempre foi majoritariamente masculina, né? Devido a várias crenças e estereótipos, que para trabalhar na indústria da mineração tinha que ter força física, né? Que não era um lugar adequado para mulheres. Então, esse foi um trabalho muito grande que a gente teve, e com os resultados que a gente alcançou, a gente deixa esse legado de estar naturalizando a presença delas em funções que jamais se pensava que mulheres iriam trabalhar numa mineradora, como mecânica, como soldadora, como eletricista, como operadoras de equipamentos de grande porte, né? Então, é uma mudança muito além dos números. A gente está impactando a vida de mulheres que estão em localidades, né, com baixos índices socioeconômicos, mulheres que lideram, chefes de família e que acabavam muitas vezes trabalhando na informalidade ou não tendo acesso a oportunidades de carreira como as que a gente possibilitou dar para essas mulheres por meio do avanço nas oportunidades, pensando muito em equidade de gênero. Se alguém puder passar. E aí, assim, vou trazer assim de uma forma resumida, né? Como é que foi essa jornada de 5 anos? O que a gente fez para poder avançar
de uma forma tão consistente, né? Primeiro, a gente assumiu um compromisso público, né? Em 2019, a gente entendeu que essa era uma pauta que precisava avançar e a Vale, pela representatividade que ela tem na indústria, precisava puxar outras empresas também junto com ela, né? Que entendia que ter uma empresa com mais equilíbrio de gênero se conectava com outras questões que eram fundamentais para a gente, como, por exemplo, direitos humanos, né? Como, por exemplo, as questões de sustentabilidade, como, por exemplo, como é que a gente estava posicionado em índices de mercado que olham para essa questão da diversidade de gênero como algo muito relevante. Os próprios investidores que têm esse olhar, né, mais conectado com a pauta ESG para decidir sobre os seus investimentos, foi nesse momento que a gente pensou, olha, não dá mais para ficar parado em 13%. A indústria tinha uma média de 8% a 15% de mulheres, a indústria globalmente, então será algo que extrapolava a questão da cultura local, né? Mesmo empresas que estavam em países como o Canadá, como os Estados Unidos, como a Austrália, também tinha uma representatividade muito baixa de mulheres. Então, a gente entendeu que isso era algo realmente conectado com o negócio e que a gente precisava assumir esse compromisso público com mais intencionalidade para que a gente pudesse chegar numa representatividade melhor do que a gente tinha. Então, a Vale anunciou, né, isso foi anunciado pelo CEO da empresa, num evento com investidores, de que a Vale, naquele momento, assumiu o compromisso de dobrar a representatividade de mulheres em todas as posições, né? Outro ponto que eu acho que é importante é a questão da liderança estar comprometida, mas muito consciente de por que é importante assumir esse compromisso. Porque é bom para a empresa, porque é bom para os negócios, porque é um imperativo moral, é um imperativo ético que vai trazer impacto em todas as esferas. Então, dessa forma, a gente conseguiu engajar essa liderança, né? A gente ter o buy-in dessa alta liderança para que isso se transformasse numa meta para toda a organização. Pode passar. E com esse compromisso, né, muito forte e com a nossa alta liderança muito consciente da relevância do tema para o legado social que a gente queria deixar e também para o impacto para o negócio, a gente definiu que isso seria uma meta atrelada à remuneração variável de todos os empregados, né? Então, desde o CEO, vice-presidentes, diretores, empregados de nível superior, staff operacional, todos os empregados têm essa meta, têm até hoje, né? Tinham essa meta, né? De ampliar a representatividade de mulheres conectada com seu bônus, né? Então, o bônus anual. E isso é muito importante porque é um símbolo que deixa também muito claro de que é um valor para a empresa. É tanto o valor para a empresa que a gente está conectando isso com a PLR, com o bônus de todos os empregados, né? Não é só um tema de RH, não é um tema de direitos humanos, é um tema para toda a organização e a gente precisa avançar junto e todo mundo tem um papel fundamental. Por isso que está conectado com a meta também de todo mundo. Além disso, foi muito importante a gente não só sensibilizar, mas a gente treinar. Obviamente, a sensibilização e ampliar a conscientização das pessoas sobre esse tema, no início, principalmente, foi fundamental para que as pessoas pudessem entender por que a gente colocou aquela meta, qual era a lógica, né? Por que a gente construiu esse caminho de 5 anos, né? O que era gênero, né? Treinamentos conceituais mesmo, trazendo um pouco da realidade da mineração. E além do treinamento, né, de 2 anos para cá, a gente começou a deixar de falar em letramento e falar em treinamento. A gente precisou treinar os principais stakeholders internos da organização. Quem são os stakeholders? Né? São atores que atuam internamente de uma forma muito relevante e estratégica para que a gente avance. Então, por exemplo, os business partners da empresa, que são as pessoas que estão na ponta com a liderança, influenciando, engajando, orientando de forma estratégica como avançar dentro das suas equipes, né, com a diversidade de gênero. O recrutamento que precisou ser todo treinado para conduzir processos com menos vieses possíveis e para ter argumentos também para poder levar para a liderança e para o BP de por que apresentar shortlist sempre com mulheres, né, dar essa oportunidade para que os líderes pudessem escolher também mulheres de uma forma muito olhando de fato o potencial dessas pessoas, né, as capabilities e os comportamentos, né,
minimizando o viés de gênero. Além disso, a gente treinou toda a nossa alta liderança e os líderes, a média liderança, para que eles fossem instrumentalizados a saber como conduzir processos mais inclusivos e uma gestão de pessoas mais inclusiva. Então, olhar para todo o ciclo de vida do empregado, desde a admissão, promoção, desenvolvimento, remuneração e desligamento, de uma forma inclusiva, né? Novamente, com o mínimo de viés possível. Outro ator que foi muito relevante para a gente capacitar também e treinar foram os sindicatos, né? Então, a gente tem uma atuação muito forte aqui pela natureza da nossa operação dos sindicatos, então foi importante levar para os sindicatos por que essa pauta é fundamental para eles que têm um olhar do empregado, né? De defender os direitos dos empregados e pensar em possibilidades junto com a empresa de melhorar a vida dos empregados aqui dentro. Outro ponto também que foi fundamental foi programa de formação para as áreas operacionais. A gente tem a maioria, né, dos nossos empregados, eles estão em funções nas operações, em cargos que estão relacionados com operação. E como a gente já falou aqui, né, que historicamente são muito conectados ao homem, né? Então, o homem que vai ocupar essa função. Então, a gente começou a desenvolver alguns programas que a gente já tinha na Vale, mas a gente fez ele de forma afirmativa. Então, é um programa que ele capacita as pessoas que não têm nenhuma experiência em área operacional para que eles possam atuar em alguns desses cargos. Então, nos últimos anos, a gente trouxe mais de 3 mil mulheres, a gente formou mais de 3 mil mulheres para que elas pudessem atuar nessas funções operacionais, né? Então, isso foi muito interessante, porque no início a gente tinha uma dependência maior desse programa para recrutar mulher, e hoje a gente vê que ele representa uma parte pequena, porque a gente já conseguiu naturalizar a presença delas. Então, o processo seletivo tem acontecido de uma forma mais fluida, e sim, tem muita mulher no mercado que está pronta para entrar numa função operacional e que tem, sim, interesse em trabalhar na mineração. O que a gente fez foi eliminar as barreiras que ainda existiam, principalmente de vieses, para que essas mulheres pudessem concorrer a uma vaga e conseguir entrar na nossa empresa. Pode ir. E uma das ações muito importantes que a gente também vem conduzindo ao longo dos anos são ações de combate ao assédio e à violência contra a mulher, né? Entrou um número muito grande de mulheres na empresa e a gente precisou reforçar os nossos canais, divulgar cada vez mais o que a gente tem de apoio para essas mulheres, né? E também preparar os homens. Então, a gente também conversa com os homens sobre o papel deles como aliados para garantir que essas mulheres encontrem aqui um espaço de segurança psicológica e de segurança física nas nossas operações. E aqui eu trago um pouquinho dos resultados, né? Como eu falei, a gente dobrou, né, de 13% para 26%. Isso significou que hoje a gente tem 8 mil mulheres a mais trabalhando nas nossas operações. A gente ultrapassou a meta, era 26, a gente fechou o ano com 26,5%. E é muito interessante porque a meta é de dobrar a representatividade de mulheres em todos os níveis. Mas isso aconteceu de uma forma, pela forma como a gente conduziu, dessa sensibilização e do engajamento da liderança, a gente conseguiu com que isso acontecesse em todos os níveis hierárquicos. Então, além de eu ter dobrado, né, a quantidade e a representatividade de mulheres na empresa, eu vi isso acontecer também nos níveis de liderança, né? Então, eu saí de 15% para 30% de mulheres em funções de liderança. Mas onde a gente teve um maior avanço foi no primeiro nível de liderança. A gente tinha só 9% de mulheres ocupando funções de supervisora. Por quê? Porque é uma função que está diretamente na operação, na linha de frente, comandando equipes grandes e que, na maioria das vezes, tem uma proporção de homens muito maior, né? Então, a gente mais que dobrou, a gente aumentou quase 140% a representatividade de mulheres na operação, né? Em funções de operação, que é a supervisão. O que é muito bom também, porque essas mulheres que estão entrando, elas conseguem ver que existe possibilidade, elas se veem representadas nos níveis de liderança também. O programa de formação profissional, como eu falei, a gente trouxe mais de 3 mil mulheres para a empresa, né? E a gente avançou não só na operação, em níveis operacionais, mas quando a gente fala de mulheres em posição de nível superior, eu aumentei 45%. Então, é o que eu falei, né? É um movimento que
contagiou e impactou positivamente todos os níveis hierárquicos e todos os tipos de função, desde operacionais até staff de nível superior também, né? O nível também que a gente tem uma meta que não é atrelada à IP, mas é um compromisso público de avançar, é quando a gente fala de alta liderança, né? Na alta liderança, eu dobrei também a representatividade de mulheres como diretoras na empresa. Então, um movimento que aconteceu de uma forma muito estruturada, de uma forma muito consciente e ficando muito claro o impacto que isso tem, não só para as mineradoras, mas principalmente para as empresas também, que são nossas fornecedoras, que veem o nosso movimento, acabam se engajando, e a gente tem visto também, acompanhado, que tem evoluído bastante a representatividade de mulheres nos nossos terceiros. Então, a gente está indo além dos muros da Vale, a gente acaba influenciando também os terceiros, que representam praticamente o dobro dos empregados que a gente tem hoje na empresa. Pensando em interseccionalidade, a gente também olha para mulheres negras, né? Então, em mulheres negras na liderança, a gente avançou 90%. Entre mulheres não negras, a gente avançou só 29%, né? Porque a gente sabia que tinha um gap maior na liderança de mulheres negras. Então, a gente teve alguns programas que a gente fez, principalmente de aceleração de carreira para mulheres, onde a gente tinha critérios de elegibilidade e critérios de priorização, e um desses critérios era de priorização era para as mulheres que se autodeclaravam pretas ou pardas. E com isso a gente conseguiu também avançar bastante na questão de gênero dentro da liderança. Gênero e raça. Eu acho que é sobre isso. Então, a gente tem muito para fazer ainda. Eu acho que a gente pode avançar ainda muito. A gente está muito certo disso. Segue sendo uma meta. A representatividade de mulheres e negros continua como uma meta atrelada à remuneração variável de todos os empregados, né? E acho que esses resultados eles são reflexos não só da nossa intencionalidade em construir uma empresa justa, orientada a talentos e com oportunidade para todas as pessoas, né? Isso vai muito além de meta, como eu falei. Eles consolidam esse legado transformador que a gente quer deixar num setor que é marcado globalmente por uma baixa representatividade de mulheres, né? E acaba influenciando toda a cadeia produtiva que a gente atua, né? Inspirando uma transformação cultural ainda maior. Então, obrigada pela oportunidade aqui de compartilhar o case com vocês. Obrigada, Fernanda. Olha, incrível assim os números, né? Os números são impressionantes. É muito bom ver quando, mesmo metas ousadas, assim como as que você trouxe, quando são acompanhadas de intenção, de ações concretas, elas realmente geram impacto. Não é do dia para a noite, né? A gente sabe, então você está aí na pauta já liderando essa agenda aí dentro há mais de 10 anos e os compromissos eles já vêm de longa data, mas quando tem a estratégia, compromisso, a gente consegue mudar o jogo. Então, parabéns aí pelo trabalho e obrigada por ter compartilhado com a gente também. Eu que agradeço. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau, Fernanda. Obrigada.